8 dicas essenciais para a tocada da sua Scrum of Scrum. Tá? Isso aqui ninguém, de certa forma, me ensinou quando eu fui fazer o trabalho, mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Tá? A primeira dica que eu vou dar para vocês no dia que você aprende Scrum of Scrum é o horário. O horário é muito importante que o horário ele seja rígido, ou seja, significa que faça chuva ou faça sol, sempre aquele horário. E é um horário muito bom para que todos os Scrum Masters estejam presentes para você fazer ele ter o melhor benefício da sua Scrum of Scrum. Então a minha dica que eu vou dar para você é que se por acaso seja 10h30 da manhã, por exemplo, que nossa, toda terça-feira 10h30 da manhã, é que seja toda terça-feira às 10h30 da manhã, faça chuva ou faça sol. Até mesmo se você não puder, a dica que eu dou é que sempre tem algum Scrum Master que vai fazer essa função do RTE e depois você se converse. O importante mesmo é que ela não deixe de acontecer. Essa frequência é que vai fazer com que a coisa realmente funcione. Tá? A segunda dica que eu vou dar muito importante é que, pessoal, Scrum of Scrum, se você não tomar cuidado, ela se perde e se torna até uma PO-Sync. Então, a dica que eu dou é olhar no presente. O olhar no presente ele é muito importante porque você tem que verificar os impedimentos que estão resolvendo naquele exato momento na release. Se você tiver um olharzinho feito um pouco para o futuro, você já vai lidando com outra questão. Você vai estar lidando muito mais com questões direcionadas a planejamento. E planejamento, criação de backlog, aquele olhar um pouquinho mais para o futuro, é um olhar que é feito pelo PO e pelo PM. Então, a dica que eu dou é sempre olhar no presente, olhe as interdependências, veja o que precisa ser trabalhado de interdependências, e isso vai te ajudar muito. Essa é a segunda dica. Em relação à terceira dica, uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês faz uma aberturinha especial, justamente para falar sobre um problema genérico que está acontecendo com todo mundo. Só porque isso aqui foi uma experiência que eu tive que me ajudou. Isso aqui é uma boa prática que eu saquei no meu dia. Às vezes tem um assunto que está todo mundo com problema, os mesmos times estão sofrendo, um assunto em comum, e aí na hora que um fala, o outro fala, e aí todo mundo começa a falar e começa a dar aquela balbúrdia, e aí perde o foco, né? A gente acaba perdendo o foco. Então se você já sabe que tem um problema que está acontecendo naquela semana, você já faz uma abertura falando daquele problema, fala que já está sendo resolvido, hoje já está trabalhando, principalmente se você já sabe o tema, ou leva apartadamente para conversar isso fora, mas tenta dar essa abertura para esses assuntos que você já sabe que vai dar algum problema e que vai desviar o foco das entregas e de falar sobre as entregas que são feitas. Agora, o 4, né, uma quarta dica que eu dou, muito bacana, é que é o seguinte: às vezes, tem alguns comportamentos de alguns Scrum Masters que eles querem muito mais para falar sobre o que está acontecendo no squad dele e ir embora, e às vezes ele não quer ouvir. Então tem muitos Scrum Masters que já chegam atrasados na hora da Scrum justamente com aquela intenção de não ter que ficar ouvindo um pouco mais, mas às vezes a intenção é que você escute o que o outro Scrum Master do outro time tem a dizer, porque às vezes pode ter algo que vai causar um benefício para você em relacionamento entre os squads todos. Então, para você escapar desse macetezinho que alguns chegam atrasados, cheguei e tal, a dica é que você nunca deixe previsto a sequência dos times. Muitas vezes é legal que você justamente intercale ou você sempre comece pelaquela Scrum Master que se atrasa mais e assim por diante, que é para forçar que eles compareçam o momento todo dentro da Scrum. Tá? Então é essa dica que eu dou que faz total diferença. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa quinta dica, né? Que eu tava falando aqui, essa quinta dica. Eu vou falar o seguinte, como é que eu vou dizer para vocês? Mudanças de verdade significativa, né? Ela não acontece lá dentro. A gente tem um alinhamento ali sobre o que a gente pode resolver ou como a gente vai resolver. O resultado não sai dali, tá? Então, justamente para o resultado não sair dali, toda vez que você tiver uma questão que você não consegue resolver ou ficar muito grande, a minha sugestão é que você faça o seguinte: você pega esse assunto que já está se tornando muito grande, você já corta ali naquele momento e fala, nós vamos separar isso, vou falar de uma maneira apartada num determinado momento, para que não se estenda muito,
tá? Porque senão aquilo fica uma reunião de trabalho, de solução e não é o momento, tá? Então, a questão da Scrum of Scrum também precisa ser trabalhada dessa maneira legal, tá? Agora, eu vou dar o sexto, e essa eu acho que é talvez uma das mais valiosas, tá? E que eu tenho aprendido muito na prática e que realmente tem pesado bastante, tá? Quando você sai da PI Planning, sai com o nome, você sai assim, o Program Board sai com um monte de nome de feature. Um monte de nome de feature. E essas features, com o passar do tempo, por mais que você olhe a todo momento, fique olhando a ferramenta, fique olhando o Kanban Board, é óbvio que você não vai decorar todos os itens. Então, muitas vezes, pode ser que aquele nome de feature, os times podem alterar o nome da feature, e aí você não consegue localizar algo que você esteja procurando. Eles podem quebrar aquela feature em 2 pedaços, e que justamente você não está olhando pode causar esse tipo de problema. E o que eu tenho aprendido muito na prática, e tem feito todo sentido, é que muitas vezes que você cria um sistema de numeração das features, ou você pegue essas features, numere, e que essa feature demonstre mais ou menos assim, a feature, o número da feature que você acabou produzindo ali dentro da PI Planning, e coloque um símbolo que demonstre qual que é a sprint que ela entrou, para não ter que alguém migrar o cartão e quebrar algumas regras ali, para você ter, para você conseguir rastrear esse cartão, tá? Isso é uma dica muito legal. Isso aí te previne de várias coisas, porque às vezes acontece alguma coisa e você olha aqui, pô, mas é que essa entrega eu tinha certeza que era feita nessa sprint. Aí você vai pegar uma da PI Planning e realmente tá, aí alguém fala, alguém transferiu aqui sem querer, e aí teve alguma... Cara, evita esse tipo de problema, evita esse tipo de situação, rastreia que faz melhor. Então é muito melhor você rastrear para resolver esse tipo de problema do que qualquer coisa, tá? Outra coisa também, eu tô ali na minha colinha aqui, porque eu fiz uma colinha básica, porque é difícil lembrar todos os itens que você precisa passar, né? Essa dica se ajuda, putz, se eu pudesse e falar para todos os Scrums, é a mesma coisa. A mesma coisa que os Scrums falam pro time é a mesma coisa que você fala pros Scrums quando você é RTE. Você não precisa esperar o dia do Scrum para alterar o cartão. Tem alguns que adoram, porque aí na hora que vai falar que a feature entregou, ele vai colocar sinalização de entrega, as pessoas vão aplaudir. É legal fazer esse clima, mas você não precisa. Às vezes, poxa, você vai ser difícil, às vezes o cara vai fazer uma série de entregas aí... Até colocar o botão, você colocar a corzinha para colocar lá e contar o negócio, vai demorar e vai perder tempo. Qualquer coisa que vai fazer com que você perca tempo já não é tão legal. Então, o que eu digo é o seguinte, antes da Scrum de dar um toque para todos os Scrum Masters, de ir lá já fazer as alterações e colar. E na hora só justificar o que aconteceu ou contar que teve a entrega e tudo bem. Você economiza tempo e isso te ajuda de montão, tá? E agora... eu vou falar a última dica que eu dou e que realmente isso ajudou muito também. Reunião posterior. Quando você acaba o Scrum, é óbvio que você já fez um monte de leitura, de entrega, você já está olhando as ferramentas, você vê que tem algumas melhorias que tem que ser feitas, você quer falar alguns outros temas com os Scrum Masters que necessariamente não são relacionadas ao trem, mas está um pouquinho mais sobre performance. Se o seu time tem um papel de um coach, por exemplo, para chegar lá e dar algumas dicas e fazer um trabalho de coaching, de mentoring, de teaching, tudo bem. Agora, no caso aqui, como o RTE aqui também eu uso o papel de coach também, então tem uma questão muito importante que às vezes após a reunião da Scrum eu já aproveito uma oportunidade, chamo numa sala 1 hora lá o time para falar sobre métricas, para falar sobre melhorias, como a gente pode melhorar nossa performance, como pode melhorar um monte de coisa. Isso tem ajudado e muito as nossas entregas. Então, eu posso dizer para você que essas 8 dicas aqui que eu estou passando são dicas realmente importantes para a melhoria das entregas, tá? Pessoal, o nosso tempo excedeu. Para variar, hoje eu falei demais de novo. Deu 10 minutos. Agradeço até então a participação de todos. Vocês que me acompanham, eu gostaria muito que vocês também, se estão no YouTube, dê um like, curte, se inscreve. Se você está no Instagram, vai lá e me acompanha, tá bom? Esse vídeo provavelmente vai ser dividido em 2, porque não tem como, passou já dos 10 minutos. Agradeço muito e desejo a todos um forte abraço. Muito obrigado.